Eu sou o professor Joel Goldenfum e este é o terceiro e último vídeo de uma série de vídeos sobre hidrologia urbana. Nesse vídeo, nós vamos ver os planos diretores de drenagem. Conforme nós vimos nos vídeos anteriores, as medidas de controle podem ser divididas em estruturais ou não estruturais, podem ser de armazenamento ou de infiltração. Elas também podem ser classificadas conforme a escala em que elas são aplicadas. Elas podem ser aplicadas na fonte, ou seja, diretamente no ponto onde se gera o escoamento, no lote ou no loteamento. Podem ser aplicadas na microdrenagem ou na macrodrenagem. Também é importante desenvolver o conceito de sustentabilidade em drenagem urbana. Quando a gente fala em sustentabilidade, existe um tripé básico que nós não podemos esquecer. Para que algo seja sustentável, ele tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Se um desses elementos não existir, não é sustentável. Se ele for ambientalmente correto e socialmente viável, ambientalmente correto e socialmente justo, mas ele não for economicamente viável, ele não se sustenta, não tem como implementar, portanto, ele não é sustentável. Tenho visto em muitos lugares falar em sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social ou sustentabilidade econômica. Na verdade, o termo correto que deveria se aplicar é viabilidade. Ele tem que ter viabilidade econômica, viabilidade social e viabilidade ambiental para que ele possa ser sustentável. Em termos de drenagem urbana, isso se reflete na utilização de dispositivos de controle de BMP, que são as Best Management Practices, as melhores práticas, ou o Sustainable Urban Drainage System, sistemas de drenagem urbana sustentáveis, ou o desenvolvimento de baixo impacto. E essas são as bases para a sustentabilidade em drenagem urbana. Na realidade, quando a gente pensa em sustentabilidade em drenagem urbana, cada caso é um caso diferente. Nós temos que pensar qual é a estrutura adequada para cada caso. Por exemplo, se nós temos um local onde há uma área de ocupação intensa e consolidada, ou seja, o contexto urbano não permite a adoção de medidas de controle compensatórias, está tudo ocupado, não tenho como implementar reservatórios, eu não tenho como implementar dispositivos de infiltração, está tudo ocupado. A solução é a solução que mais próxima do higienista, é a aplicação de rede, ampliação das redes de drenagem, seja micro ou macro. Ou seja, neste caso, a melhor solução é a ampliação da rede. Um exemplo a gente vê no caso aqui em Porto Alegre do conduto forçado Álvaro Chaves. Aqui vocês têm a região do Parcão, aqui vocês têm o Parcão, aqui tem a Avenida Goethe, aqui vocês veem a 24 de outubro e aqui a Mostardeiro. O que acontece? O ponto mais baixo é justamente nesse ponto aqui, basicamente aqui onde tem a passarela. Aqui a água é mais alta, o nível é mais alto, a água escoa para esse lado e aqui a água escoa para esse lado. Se não houver nada, o que vai acontecer? Na chuva, toda a água vai acumular nesse ponto daqui. A rede viária, ela está enterrada, que ela está mais baixa. Ela foi feita dessa forma, o urbanista pensou nisso de forma que não houvesse interferência, houvesse mínima interferência do tráfego dentro do parque no de vento. Isso funcionou, só que, para que isso funcionasse, tem que se resolver o problema da drenagem. Se nós fizermos uma curva côncava, um corte côncavo, o que vai acontecer? Toda a água vai escoar para a parte mais baixa e vai provocar aqui um alagamento. Isso a gente via várias vezes acontecendo com coisas como esse tipo aqui, lá no Parcão. Talvez vocês não se lembrem mais, porque já faz alguns anos que isso se resolveu. Mas, uma vez, inclusive, chegou a haver um engraçadinho que resolveu utilizar dispositivos de transporte, digamos, não muito urbanos, né? Pelo menos não na parte, digamos, viária da rede. Como é que isso se resolveu? A partir da ampliação das redes de drenagem, da construção de um conduto forçado que leva esse excesso de água que saía daqui, se concentrava aqui, diretamente para o Guaíba, numa rede sob pressão. Mas, e se for a área estiver consolidada, mas ainda houver alguns espaços disponíveis? A consolidação do espaço urbano pode impedir o uso de alternativas de controle na fonte, mas
a gente pode tentar utilizar a ampliação da rede em conjunto com a utilização de alguns reservatórios de retenção em pontos estratégicos que a gente conseguir identificar. Um exemplo é a bacia do Arroio do Moinho. Essa bacia aqui, ela se localiza, aqui vocês têm a Bento Gonçalves, aqui é a parte do Partenon, aqui é a Avenida Ipiranga, Rui Dilúvio, e aqui é a PUC. Aqui, assim, tem um canal, uma rede da PUC. Então, o que acontece? Essa bacia daqui tem uma área da ordem de 4 km, 4,5 km, 4,5 km quadrados, e a taxa impermeável de 41%, com 30 mil habitantes. A solução proposta aqui foi o implantador implantar um coletor geral, ou seja, escoamento por rede, e 3 bacias de amortecimento. Qual é que era o problema? Nós tínhamos uma galeria aqui na PUC, embaixo do estacionamento da PUC, que tem uma capacidade de escoar até 30 metros cúbicos por segundo. Na condição antes da ocupação, antes da implementação dessa rede, tinha esse evento aqui para período de retorno de 10 anos. Ou seja, havia um momento em que a galeria da PUC não conseguia transportar essa água para o dilúvio e havia extravasamento. Se simplesmente se ampliasse a rede, aumentaria o volume de água que chega e pioraria a situação na PUC. Então, o que se fez? Se ampliou a rede, mas se combinou isso com alguns reservatórios e com isso se conseguiu controlar de forma tal que essa curva verde aqui, se observa esses 3 reservatórios de amortecimento, conseguiram, então, controlar para que a vazão não ultrapassasse a capacidade da galeria da PUC e, para o período de retorno de 10 anos, não houvesse alagamento dentro do estacionamento ali existente. Então, essa foi uma solução encontrada num espaço consolidado, mas uma área consolidada, mas ainda com alguns espaços disponíveis. Bom, e finalmente uma terceira condição é um novo loteamento, um novo empreendimento. Nesse novo empreendimento, a gente já começa com reservatórios de detenção, já começa com medidas de controle baseadas em filtração e, sempre que possível, utiliza o conceito de dispositivos desenvolvimento de baixo impacto com dispositivos de infiltração, Low Impact Development, é o LID. Como é que a gente consegue promover esse tipo de comportamento? O instrumento básico é o Plano Diretor de Drenagem Urbana, que é vinculado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade. Então, o que é um plano diretor? Como esse plano diretor nos afeta? Como o plano diretor de drenagem... Por que esse plano diretor de drenagem é importante? Quais são suas estratégias? Como ele se desenvolve com as suas etapas, os produtos e os resultados? E o que fazer depois que a gente faz esse plano diretor de drenagem urbana? Bom, o que é o plano diretor de drenagem? É um conjunto de medidas que tem por objetivo criar mecanismos de gestão da infraestrutura urbana, de forma tal que ele se relacione com o escoamento das águas pluviais e dos cursos d'água na área urbana da cidade. Ele visa, então, a melhoria das condições de saúde, a melhoria ambiental e minimizar perdas econômicas. É muito importante, além de dizer o que é um plano diretor de drenagem, que ele não é o projeto hidráulico ou hidrológico de canais. É uma proposta de planejamento da drenagem urbana, que é integrada com o planejamento de uso e ocupação do solo, saneamento, resíduos sólidos e educação. Ou seja, são os 4 eixos principais, que são esgoto cloacal, esgoto pluvial, resíduos sólidos e educação ambiental. Como nos afeta esse plano diretor? Basicamente, ele propõe um planejamento da distribuição da água pluvial, baseada na tendência de ocupação do solo que é vista pelos urbanistas, tenta compatibilizar esse desenvolvimento da infraestrutura para evitar prejuízos econômicos, ou reduzir, seria mais correto dizer, ao invés de evitar prejuízos econômicos, para reduzir prejuízos econômicos. Como é que ele faz? Definindo medidas estruturais e não estruturais para a proteção e restauração dos corpos d'água, propondo uma regulamentação da ocupação das áreas de risco de alagamento e de inundação e definindo formas de convivência em casos de menor risco. Por que ele é importante? Porque ele permite que a gente possa, através de um conjunto de medidas que avaliam soluções de conjunto do município, propor uma gestão eficiente de serviços municipais
de forma integrada com os demais serviços urbanos da cidade. Então, ele permite a regulamentação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental no que se refere ao estabelecimento de critérios para a drenagem urbana e as novas obras da cidade, a regulamentação do uso e ocupação do solo no que vai influenciar as questões de drenagem do município. Tem o objetivo de evitar impactos indesejáveis gerados por novos empreendimentos, ou seja, locais onde se prevê uma impermeabilização excessiva, uma drenagem inadequada, o Plano Diretor de Drenagem Urbana vai informar ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental quais são as máximas taxas de ocupação, quais são as máximas taxas de impermeabilização. Ele prevê um plano de ações. Esse plano de ação são os resultados escalonados do tempo, colocando a definição das entidades que complementam as ações, os mecanismos de financiamento e o desenvolvimento do tempo e no espaço, ou seja, quais obras são feitas em que ordem, quais obras são urgentes, quais obras são de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Uma proposta de gestão, envolvendo a avaliação da administração atual, uma proposta de funcionamento futuro, considerando a implementação do plano, a fiscalização das obras, a aprovação de projetos, a operação e manutenção da rede e a fiscalização do conjunto das atividades. Finalmente, o plano diretor incorpora também um manual de drenagem. Esse manual de drenagem é um documento que orienta as atividades dos planejadores e dos projetistas. Ele é um documento de apoio. Ele não é um documento como uma norma, mas ele contém as orientações de metodologias de cálculos para os profissionais, permitindo assim que haja conhecimento de como fazer o dimensionamento. E quanto às estratégias do Plano Diretor de Drenagem Urbana? Bom, basicamente, quanto ao desenvolvimento do Plano Diretor, nós vamos ter dois grandes conjuntos. Um conjunto para as áreas não ocupadas, onde nós vamos privilegiar medidas não estruturais relacionadas com a regulamentação da drenagem e da ocupação dos espaços, ou seja, espaços que têm alto risco, áreas que têm alto risco de inundação, não devem ser ocupadas. Áreas que têm risco menor podem ser ocupadas, desde que regulamentando-se o tipo de construção e o tipo de ocupação. Para quê? Para evitar e reduzir os impactos de futuros desenvolvimentos. Nas áreas que já estão ocupadas, o plano tem que fazer estudos por setores urbanos para planejar as medidas necessárias para o controle dos impactos, sem a transferência para jusante de impactos já existentes. Ele tem uma série de etapas de produtos. Na primeira etapa, atividades preliminares, nós vamos ter como produto o plano de trabalho consolidado. Na segunda etapa, nós vamos fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico e os fundamentos vão constituir o volume 1 do relatório final do plano diretor, envolvendo os dados coletados e avaliação, a caracterização física da bacia, ou seja, o diagnóstico propriamente dito, e uma proposta de política do plano de macrodrenagem. A etapa C, que vai ser o volume 2 do relatório final, prevê medidas não estruturais, uma proposta de legislação municipal, uma proposta de gestão e uma proposta de zoneamento de inundações. A etapa D vai compor o terceiro volume do relatório, com os planos de subbacia, tanto rurais quanto urbanas. Vai se fazer uma simulação da rede de macrodrenagem, uma definição das alternativas de controle e uma especificação das medidas estruturais. A etapa E vai ser a elaboração e apresentação de programas que vão constituir o volume 4 do relatório final, com detalhamento desses programas. E, finalmente, vai ter uma etapa E, o Manual de Drenagem Urbana, que é o produto 12. O relatório final vai ser a composição desses 12 produtos nesses 5 volumes assim determinados. Vamos explicitar um pouquinho mais. Na etapa A de atividades preliminares, nós vamos fazer a mobilização da equipe, vamos montar a equipe, vamos ver o apoio logístico, vamos desenvolver basicamente as discussões iniciais sobre o plano de trabalho, junto então com a prefeitura e os agentes técnicos da prefeitura. Vamos criar uma apresentação inicial do corpo técnico e administradores, vamos iniciar uma correlação, vamos fazer uma revisão e finalização do plano de trabalho consolidado. Ou seja, aquela proposta inicial vai se transformar num plano de trabalho detalhado a partir de um conhecimento melhor do problema.
e uma definição das etapas juntamente com a prefeitura. Como produto, nós vamos ter o plano de trabalho consolidado e vai ser feito um seminário. Normalmente se faz um seminário junto com os técnicos da prefeitura e às vezes com alguns agentes públicos, isso a critério da prefeitura. Na etapa D se faz o diagnóstico. Essa etapa B, primeiro o levantamento de dados disponíveis e se constitui o produto 2, que é um relatório com o levantamento dos dados, incluindo os dados coletados, sua avaliação em relação ao uso para o plano diretor de drenagem. A caracterização física das bacias, seja um diagnóstico, onde se determina os elementos de cada uma das bacias rurais e urbanas e o diagnóstico, como está funcionando a macrodrenagem, quais são os problemas e quais são os pontos fortes e fracos. E uma proposta de política de plano. Esse propósito de política tem os princípios, os cenários, os horizontes de análise, as estratégias e os riscos. Aqui que vai se definir quais são os períodos de retorno que vão ser trabalhados, quais são os riscos que vão ser assumidos. Isso tudo é feito em conjunto pela equipe, apresentado para a prefeitura e depois discutido. Então, no produto P4, a proposta de política de plano diretor, ela é discutida, apresentada e depois aprovada pela prefeitura. Na etapa C, são delineadas as medidas não estruturais. O produto P5 é uma proposta de legislação municipal, onde se avalia todos os elementos técnicos existentes. Essa proposta é compatibilizada juridicamente com o setor jurídico da prefeitura, para depois, então, ser submetida ao legislativo e ao executivo. O produto P6 é uma proposta de gestão, de forma que se propõe elementos de que forma que vai ser feita o gerenciamento, quais são os organismos públicos que têm que ser disponibilizados para que se faça a gestão do plano diretor. Muitas vezes se propõe, inclusive, um órgão específico para a gestão do plano diretor de drenagem. E o produto P7 é um produto de zoneamento, onde se faz o mapeamento das inundações para os diversos riscos e a proposta de zoneamento de inundação. Finalmente, então, vai se apresentar um seminário onde se apresentam os fundamentos, as medidas estruturais e não estruturais e as propostas de gestão e legislação. Na etapa D, você constitui os planos de subbacia, tanto urbanas quanto rurais. Basicamente, se faz uma simulação da rede de macrodrenagem, estabelece as chuvas de projeto, os parâmetros de simulação, a capacidade máxima de escoamento para cada trecho, e o mapeamento das inundações para cada um dos cenários que foram estabelecidos para o projeto. Na sequência, se definem as alternativas de controle. Essas alternativas para controle envolvem medidas estruturais e medidas não estruturais, e se escolhe a solução de menor custo, envolvendo custos ambientais e custos financeiros. Finalmente, o produto P10 apresenta a especificação das medidas estruturais. É um detalhamento das estruturas que vão ser adotadas, que são propostas. E nível de concepção, é só um pré-dimensionamento dos dispositivos de controle, que basicamente apresenta a capacidade de escoamento ou o volume necessário e uma estimativa de custos relacionados. Isso permite que mais adiante a prefeitura possa constituir os termos de referência para a contratação de projetos executivos, projetos básicos e projetos executivos dessas medidas estruturais propostas. Na etapa E, são apresentados os programas. Esses programas são estudos complementares de médio e longo prazo, que são selecionados em conjunto com a municipalidade. Então, basicamente, podem ser de vários tipos. Por exemplo, programa de manutenção dos sistemas, programa de monitoramento, previsão e alerta de inundações, programa de requalificação de cursos d'água, programa de capacitação de recursos humanos, diretrizes para termos de referência para a contratação de estudos e vários outros produtos. A etapa F corresponde à constituição do Manual de Drenagem Urbana, que é o último volume do relatório final. Esse produto é um documento que orienta as atividades dos planejadores e dos projetistas. É um documento de apoio, ele vai ter todas as orientações de metodologias para cálculo, para que pelo menos se possa planejar e projetar as obras. Finalmente, então, vai ter um terceiro seminário com a apresentação dos produtos finais para a população.
Na etapa G, todos esses 12 produtos compõem o relatório final em 5 volumes. O volume 1, que é diagnóstico e fundamentos do plano. O volume 2, que são as medidas não estruturais. O volume 3, que são os planos de subbacias rurais e urbanas. O volume 4, que são os programas. E, finalmente, o volume 5, que é o manual de drenagem urbana. Bom, foi feito o plano de drenagem urbana. O que a gente vai... Foi concluído o plano. E agora, o que a gente faz? Terminou? Não. Não terminou porque isso tem que virar lei. Ou seja, tem que ser submetido à Câmara dos Vereadores, que vão avaliar, vão propor modificações e, finalmente, a implementação desse plano. Tem que se propor as obras que vão ser classificadas como emergenciais, curto prazo, médio prazo e longo prazo. E tem que também buscar os recursos, onde vai ter as fontes de recursos suficientes para se promover a implementação de todas essas propostas. Bom, ao final, então, desses 3 vídeos, fica uma série de questões para reflexão, elementos para a gente levar para casa. Começando com os impactos da urbanização, que vão acabar causando aumento do escoamento superficial, em detrimento da infiltração, em detrimento do escoamento subterrâneo e com a consequente também redução da evapotranspiração. Com isso, se provoca aumento nas inundações e alagamentos. A gente sabe que existe uma abordagem higienista tradicional, que basicamente transfere os impactos para jusante, que, embora ela não tenha cuidados ambientais, em determinadas áreas da cidade, onde já estiver uma ocupação consolidada, que não tem condições de outras alternativas, ela é uma solução viável. Então tem que se avaliar. Às vezes ela é a melhor solução, às vezes não. Em compensação, nós temos a abordagem ambientalista, também chamada de abordagem compensatória ou sustentável. Nesse tipo de abordagem, a gente procura beneficiar os mecanismos naturais, procura fazer com que se mantenham os mecanismos, por exemplo, de infiltração, trazendo um impacto mínimo. Basicamente, na abordagem ambientalista, uma ideia é o impacto zero, ou seja, nenhum novo empreendimento deve promover um impacto maior do que o que já existia anterior à construção do empreendimento. Esse impacto zero implica em planejar o conjunto da obra, evitando a transferência dos impactos para jusante. Isso pode ser feito a partir de técnicas de desenvolvimento de baixo impacto, a partir da utilização de dispositivos de controle do tipo Best Management Practices e a partir de sistemas de desenvolvimento urbano sustentáveis implementados na área. As principais medidas são de armazenamento ou de infiltração. O controle pode ser feito na fonte ou distribuído. O controle na fonte é aquele que é feito onde se gera impacto. O controle distribuído ao longo da rede. O dimensionamento dos dispositivos de controle pode ser feito a partir de combinação de métodos, método racional, método CS, equações simplificadas. Os volumes dos dispositivos podem ser calculados por método da curva envelope ou pode-se utilizar modelos de simulação computacional. A sustentabilidade da drenagem em drenagem urbana principalmente se refere à manutenção e recuperação de ambientes. E os meios são o plano diretor urbano, as legislações estadual e municipal, a capacitação que envolve educação ambiental, educação de profissionais e dos administradores e a constituição do plano diretor de drenagem urbana. Com isso, encerramos o nosso material de hidrologia urbana.